Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, te rendemos graças, Senhor. Obrigado porque sabemos que Tu se encontra entre nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. São as Tuas palavras, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Continua a falar ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A bênção de Deus, isso mesmo, a bênção de Deus. Precisamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos preparar para ouvir a voz de Deus. O estado de silêncio nos auxiliará e nos ajudará no processo de limpeza do tráfico verbal do mundo. E a disciplina nos levará ao treinamento da nossa mente a meditar e assimilar as verdades que alcançam o significado supremo da nossa vida com Deus. E esse processo nos dará o discernimento correto. Se ouvirmos a palavra de Deus com o propósito de não permitir que opiniões e pensamentos incoerentes de outrem, ou seja, opiniões e pensamentos incoerentes de outras pessoas, interfiram e sufoquem a semente semeada em nossos corações. Temos que ter cuidado. Essa preparação que nós temos que fazer para ouvir a palavra do Senhor, para ser ministrado pela sua palavra, para discernir a sua voz. Porque Jesus bem disse que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículos 101 aos versículos 105. O primeiro aspecto que eu gostaria de ver com você nesta noite é que a semente foi roubada. Veja aí versículo 15 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. O agravante disso é que existe um objetivo maligno se colocando como pano de fundo para frustrar o propósito de Deus na vida daquelas pessoas que vivem à margem do caminho, para aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, para aquelas pessoas que vivem à margem da vontade soberana de Deus para as suas vidas. E com certeza, os corações dessas pessoas se encontram quebrados, feridos, desacreditados de tudo
e de todos. E por que a semente foi roubada? A semente foi roubada para que eles não recebam a bênção de Deus. É exatamente isso. O diabo vem e rouba a semente para que não sejamos abençoados por Deus. Para não suceder que crendo sejam salvos. Esse é o objetivo de Satanás. Essa é a estratégia maligna para ensurdecer aqueles que estão desesperançados, frustrados, traídos, sem forças para levantar-se e se encontram de joelhos ou com joelhos vacilantes. Porém, é nossa responsabilidade como igreja, é nossa responsabilidade como igreja local, levar uma palavra de incentivo, levantar o caído, aqueles que estão com seus joelhos vacilantes, estão desalentados, desanimados. É nossa obrigação, é nosso dever levar a vida de Cristo para a vida daqueles que estão totalmente desiludidos, para aqueles que não veem mais nem uma luz no final do túnel. E o papel da igreja local é exatamente esse: levar vida na vida. Mas isso não exime, não tira a responsabilidade daqueles que não entenderam, daqueles que ouviram e não entenderam a palavra de Deus. Não isenta sua responsabilidade, não isenta a responsabilidade das pessoas que ouviram a palavra de Deus e a não compreenderam. Veja aí Marcos, versículo 3 e 4. Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Agora abra sua Bíblia, capítulo 8 de Lucas, versículo 5. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Você vê a compreensão que ele traz? Essa semente que é lançada e cai à beira do caminho, ela é pisada, ela é trucidada, ela é esmagada, e as aves do céu a comeram. As aves do céu está representando, é uma representação do mal, do maligno. Os lotes onde se lançavam sementes na terra em Israel eram diferentes dos nossos aqui no Brasil. Segundo a lei federal, após a divisão de um terreno, um lote deve medir no mínimo 125 metros quadrados. Porém, em Israel, eram menores e separados dos seus vizinhos. Não era uma cerca que os separava, mas uma estrada, um caminho que os separavam. De um lote para o outro tinha um caminho, tinha uma estrada. E algumas sementes, ao caírem naquela estrada, naquele caminho, eram pisadas e não podiam penetrar o solo. Essa é uma imagem, esse é um retrato de uma mente corroída, de uma mente corrompida, desgastada, endurecida. A televisão, as redes sociais, determinados livros seculares, conversas informais, fofocas, tudo isso, caminho com os pés encharcados sobre essa pobre mente. Quando uma pessoa se encontra assim e vem à igreja, ouve as escrituras, ouve a ministração da palavra de Deus, mas a mensagem não consegue penetrar na sua mente, ela não consegue compreender o que Deus está falando para ela. Então, o que é que acontece? Vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Isso é muito sério, isso é muito sério, temos que vigiarmos. Jesus diz, vigiai e orai, para que não entremos em tentação. Mateus mostra a responsabilidade do indivíduo. Veja aí Mateus capítulo 13, versículos 18 e 19. Ele vai mostrar a responsabilidade do indivíduo. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A
todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lucas mostra o objetivo do diabo nesse processo. Veja Lucas capítulo 8, versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Jesus é tremendo, Jesus é belo. Mateus, ele mostra a responsabilidade do indivíduo. Já Lucas mostra o objetivo do diabo no processo, no decorrer do caminho. O que é que o diabo está querendo fazer com o indivíduo? Ele diz: os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. As aves do céu estão apontando para o que Satanás irá fazer, o que o diabo irá fazer quando não entendemos a palavra. No entanto, existem fatores que bloqueiam nossa comunicação com Deus, que impedem de ouvirmos e compreendermos a voz de Deus. Primeiro fator que bloqueia nossa comunicação com Deus é afeições mundanas. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se as nossas afeições estão fixadas nas coisas da terra, ao invés das coisas do céu, isso desagrada a Deus. E o seu amor não está em nós. O segundo fator, motivações impuras. Eu confesso a você que quando eu estava redigindo esse esboço com o Espírito Santo de Deus, eu fui tocado nesse ponto, porque quando a gente fala de coisas impuras, quando nós apontamos ou falamos ou declaramos algum assunto relacionado com impureza, a primeira coisa que nos vem à mente qual é? É sexo ilícito, é prostituição, é pornografia. Mas interessante, motivações impuras, vai muito além do que isso, vai muito além disso. Se as nossas motivações forem puras, como no caso do profeta Balaão, Números capítulo 23, então Deus nos julgará severamente. Balaão negociou os milagres e os dons de Deus por dinheiro, fama e prestígio. Terceiro, intenções erradas. Primeiro, afeições mundanas. Segundo, motivações impuras. Terceira, intenções erradas. Ananias e Safira, está relatado em Atos capítulo 5. Fingiram estar dando o seu dinheiro para a obra do Senhor, mas na verdade estavam guardando a maior parte dele para si próprios. Deus tirou as suas vidas, porque a intenção deles estava errada. É sério ou não é? É muito sério. Então, queridos, olha, sabe por que isso me arde no coração? Por que isso insiste a vir no meu coração? Porque sem santidade, ninguém, mas ninguém verá a Deus. Se nós não nos santificarmos, se nós não entendermos que estamos continuamente, e todos os domingos eu venho dizendo aqui, que estamos continuamente num processo de santificação progressiva até estarmos face a face com Jesus. Se nós não nos conscientizarmos disto de uma vez por todas, estaremos correndo grande perigo. O segundo aspecto é: a semente se escandalizou. Versículo 16 e 17 do Evangelho de Marcos. Estes são os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Por que essas pessoas se escandalizam? Você já parou para pensar? Você já se questionou? Por que essas pessoas se escandalizam? Porque essas pessoas foram levadas por falsas promessas.
Elas ouvem a exposição da palavra de Deus e logo a recebem com alegria. Veja o que diz Jesus, versículo 5 de Marcos. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Fatores que impedem a compreensão da voz de Deus. Qual o primeiro fator, pastor? O primeiro fator é dureza de coração. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Sendo sabedores que existe a dureza do coração do homem, precisamos auxiliá-lo, precisamos auxiliar essas pessoas, precisamos auxiliá-los na profundeza do Evangelho, na profundidade do seu relacionamento com Cristo, no seu devocional, no seu tempo sozinho com Deus, no seu discipulado, na sua caminhada cristã, para que você possa não somente ouvir a voz de Deus, mas compreender o que é que Ele está te falando. Então é nosso dever auxiliar essas pessoas. Porque quer ver a primeira coisa que acontece? Infelizmente a igreja peca nesse ponto. A gente batalha, a gente luta, a gente arregaça as mangas, a gente dobra os joelhos, a gente ora, a gente intercede por uma vida. Quando aquela vida se rende, se prostra aos pés do Senhor, nós louvamos, celebramos, nós exaltamos o nome do Senhor, abraçamos a pessoa, nos comprometemos cuidar dessa pessoa, e de repente essa pessoa cai no descrédito. O que é que geralmente acontece? A igreja é a primeira a dar as costas para essas pessoas. Mas pastor, quem é a igreja? É você, meu amado, é você, minha amada. A igreja somos nós, só que nós somos um corpo. Jamais sozinho, um membro não chega a ser um corpo. Então precisamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo e olhar como Ele olha, se alinhar como Ele se alinha. Mas deixa eu te explicar uma coisa: das costas para uma pessoa, isso não quer dizer o seu modo de agir com a pessoa. Cada pessoa diferencia para outra pessoa. Cada pessoa tem um tratamento diferenciado, mas em amor. Mas o interessante também é que muitas vezes essas pessoas não querem ser cuidadas. Essas pessoas não querem responsabilidade. E nós não podemos jamais colocar de goela abaixo, porque o próprio Jesus Cristo, Ele chega na porta da sua igreja e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se me deixares entrar, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Ele só vai entrar se você convidar Ele para entrar, para cear com você. Mas nós precisamos ser sensíveis a levar essas pessoas à compreensão da importância do discipulado, do tempo sozinho com Deus. Mostrar para elas que as lutas virão, que as decepções surgirão e tentarão as impedi-las de prosseguir em frente. Segundo fator que impedem a compreensão da voz de Deus é a desobediência a Deus. A desobediência a Deus. Tem um certo irmão que estava orando fervorosamente para que Deus falasse com ele. E ele começou a se consagrar, começou a jejuar, e terminou uma semana, deu-se início outra semana, e ele orando, pedindo, clamando a Deus que falasse com ele, que se revelasse para ele. De repente ele ouve a voz de Deus. Deus dizendo para ele: meu filho, como é que você quer que eu fale com você, se você nem fez que eu te mandei fazer da última vez? Aquele irmão se levantou e foi fazer exatamente o que tinha prometido para Deus. A partir daquele momento, ele continuou ouvindo a voz de Deus novamente. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. A fé pode ser definida como ação em obediência ao que Deus nos diz. Ouvirmos a voz de Deus não significa simplesmente ouvirmos com os ouvidos. Significa respondermos
obedientemente ao que ele me disse, ao que ele me manda, ou que ele me mandou fazer. Você veja que ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus é muito sério. Mas além disso é muito sério, e às vezes nós não temos a clareza total, a totalidade dessa clareza, nós ainda fazemos votos a Deus e esquecemos que fizemos. Precisamos ter cuidado, precisamos ser diligentes em fazer aquilo que prometemos para Deus, para darmos continuidade à nossa caminhada com Deus, porque é maravilhoso, é tremendo caminhar com Deus. Porque quando você caminhar com Deus, eu quero caminhar com Deus, eu quero cada vez mais buscá-lo, eu quero me entregar cada vez mais, porque eu sei que um dia que eu caminhar com Ele, mediante a ótica dEle, para mim, eu sei que Ele me toma para Ele, Ele me toma para si, porque foi assim que aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus, Enoque deu testemunho que agradou a Deus, e Deus o tomou para si, não deixando que ele passasse pela morte. O solo israelense tem mais pedras que terra. Parece bom na superfície, mas o agricultor que deseja cultivar precisa gastar tempo preparando o solo, tirando as pedras que estão por baixo da superfície. Você já teve a experiência de olhar para uma pessoa aqui na igreja, ou no seu trabalho, ou a caminho do trabalho, ou na vizinhança, ou em qualquer canto que você esteja, de repente você olha para um homem ou para uma mulher, e você diz: vixe, isso é uma mulher de Deus, essa mulher é consagrada a Deus, esse homem é um homem de Deus. Pense que homem, esse daí é o cara, essa é a cara. Mas de repente você fica sabendo que aquela pessoa apostatou da fé e seguiu por caminhos totalmente diferentes daqueles que Deus tinha para ele. E você se frustra, você se escandaliza e você pergunta: como isso aconteceu? Fulano era tão alegre e a sua alegria, a sua fé contagiava todos. O que foi que aconteceu? Aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Não é aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé, cuide que não venha a cair. Essa é uma descrição de uma mente indisciplinada, a mente que está contente com trivialidades religiosas, ou seja, a mente vive ocupada com as coisas banais da religião. Mas o que Deus nos diz é algo muito mais sério. A palavra de Deus nos fala do grandioso e eterno evento da nossa redenção. Aleluia. O crente precisa se apegar a essa palavra seriamente, para que ela aprofunde as raízes em sua vida. O crente precisa se apegar com paixão, com dedicação, com esmero, cada vez mais a essa palavra, para que as nossas raízes possam se aprofundar cada vez mais na vida de Cristo. Veja como o doutor Lucas relata as palavras de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. As escrituras sagradas não nos permitem ser enganados. Por quê? Porque não é uma, nem duas, nem três vezes, são várias vezes que o apóstolo Paulo adverte a igreja a provar o obreiro. O obreiro, ele tem que ser aprovado, ele tem que passar pelo teste para ser aprovado. Então, o que é que acontece? Muitas vezes pegamos um neófito e entregamos responsabilidade em suas mãos e não acompanhamos. Olha o diferencial. Quando você pega um neófito e você olha para ele e você entende que a vida de Cristo está nele, você começa a orar nessa direção, começa a acompanhá-lo, você começa a conduzi-lo por caminhos eternos. Porque o discipulado não é nada mais, não é nada menos do que você lançar o discípulo em direção a Cristo, para que ele cada vez mais se encharque da pessoa de Jesus Cristo. Não é você inculcar na cabeça dele que a vida dele pertence a você, porque não é isso. A vida do discípulo não é nossa, a vida do discípulo é de Cristo. Porém, todavia, assim seja, o discípulo, a discípula
precisa prestar conta, precisa haver prestação de conta, porque a ovelha que anda sozinha corre perigo, corre perigo. O terceiro aspecto é: a semente foi sufocada. Versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. Se percebe aqui que não existe nada de errado com o solo. Você percebe? Vou ler novamente, olha. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Não há indícios de algo errado com o solo. Portanto, uma vez que existe a presença de ervas daninhas, as dificuldades irão se apresentar. Então, a boa semente é sufocada e literalmente estrangulada pelo crescimento das ervas daninhas. Você viu o que acontece? Isso acontece em qualquer jardim. O único remédio é capinar com cuidado. É o amor recíproco. É a parceria do cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente, mas que amadurece e não se torna infrutífera. Mas o contrário disso, alimentamos as ervas daninhas. Criamos uma ambiência, uma alegria, um entusiasmo efêmero, algo passageiro, levando ao estado de letargia relacional. Você sabe o que é letargia relacional? É quando você não suporta ficar mais dentro de casa. É quando você não vê a hora de você ir trabalhar. O único lugar que você não quer estar é dentro de casa para não se relacionar com seu cônjuge. No âmbito profissional, a letargia relacional e profissional é quando você não quer mais estar naquele lugar de trabalho. Algo que você não vigiou ou que você não percebeu, contaminou seu coração, contaminou a sua mente, e você não quer, você não suporta mais estar naquele local. É por isso que temos que ter cuidado com o ladrão da alegria. Por quê? Porque da mesma forma que ele faz na área matrimonial, na área relacional e profissional, ele faz na área espiritual, amado. Haverá momento que a letargia espiritual vai levar você para um estágio que você não vai ter nem força para orar, você não vai querer nem ler a palavra de Deus, você não lendo a palavra de Deus, você não vai estar alimentada ou alimentado. Então, qual é o propósito do diabo nisso tudo? É deixar você totalmente desidratado, sem água. Por quê? Porque você não bebe mais a água cristalina, a água purificada, a água que flui do trono de Deus. Você não se alimenta mais dela, você não se alimenta mais, porque você está em estágio de letargia espiritual. As palavras ditas não trazem mais vida, ao invés disso, gera morte, gera morte. Por isso que muitas vezes tiramos nossos olhos do alvo, tiramos nossos olhos do legado, de tudo aquilo que um dia sonhávamos para nós, sonhávamos para a nossa vida, e colocamos nossos olhos nas preocupações deste mundo, na fascinação da riqueza, e aí as outras ambições aparecem, sufocando a palavra, fazendo com que ela fique infrutífera. Jesus diz: a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. No relato de Lucas capítulo 8, versículo 14, ele diz que aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Você viu? Você percebe a linha tênue? É algo muito sorrateiro. O que é que Lucas está relatando? Que essa semente que cai entre os espinhos, como não há problema no solo, ela frutifica. Mas o que é que acontece? Não basta só frutificar. Não basta só frutificar. O fruto não amadurece. O fruto não amadurece. Houve frutos, mas não foram bastante para alcançar outros frutos.
porque eles não amadureceram. Você entende? Que você só vai dar outros frutos se os seus frutos amadurecerem. Se os seus frutos não amadurecerem, você não frutificará. Você nasceu, você deu fruto, você floresceu, mas em dado momento você não amadureceu. Você já viu uma pessoa que não anda, uma pessoa que não caminha, uma pessoa que não persevera, uma pessoa que não entende a real situação que vive, não amadureceu. Precisamos amadurecer. Eu lembro que essa semana, eu e a pastora, nós falamos para uma pessoa, essa pessoa estava em lágrimas, e o Espírito Santo dizia assim: fala para ela, filho, fala para ela. Eu disse: não, Senhor, não faz isso comigo. Ele disse: fala para ela, filho. Eu disse: sabe qual é o seu problema? Essas lágrimas estão caindo dos seus olhos. Ela regalou os olhos para mim. Eu disse: você só enfrenta as coisas chorando. Enxugue as suas lágrimas, levante-se, amadureça, e Deus vai te honrar. Mas eu me tremendo todinho, mas tive que dizer, tive que abrir a boca e tive que dizer. Ficou assustado, olhou para mim assim, disse: pastor, realmente, o senhor tem razão. Eu disse: mas querida, eu percebo que Deus tem mudado a sua vida. Eu disse: não, para, então Deus não tem mudado mais? Ela: sim, pastor, sim, Deus tem mudado a sua vida, sim. Porém, essa mudança precisa amadurecer. Você conhece um adágio popular, um ditado popular que diz: quer conhecer o caráter de um homem? Eu acrescento: quer conhecer o caráter de uma mulher? Coloquem poder na mão deles. Eu não esqueço nunca mais. Eu tinha uns 11 a 12 anos, lá em Macau, um menino de cor negra, que só tinha brancos as bolas dos olhos, correndo numa areia branca. E de repente aqueles amigos, meus colegas que estavam correndo comigo, cresciam e eu nem percebia, mas eu vi ele passar num carro. Mas ele passava no carro, ele não falava com ninguém mais, nem um coleguinha dele ele falava mais. E eu lembro que uma vez eu disse: meu Deus, se for para um dia eu ter um carro e não falar mais com os meus amigos e não conhecer mais os meus amigos, não me dê nada, eu não quero ter nada. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu não conhecia Jesus nesta época, mas durante esses 20 anos que Jesus tem me chamado, tem me levantado, tem me colocado de pé para caminhar com Ele, eu tenho mantido o meu coração desse jeito. Se for para mim ter algo na minha vida e demonstrar o meu mau caratismo, eu prefiro que Jesus quebre e me refaça novamente. Não quero ter nada, não quero nada dessa terra. Os meus olhos estão fitos nele. Não quero aplausos, não quero sucesso, não quero dinheiro, não quero nada. Eu só quero o que Deus tem para mim e para minha família. A minha oração é que isso não venha alterar o meu caráter, não venha alterar de fato quem realmente eu sou, na minha comunidade, na minha casa e no meu campo relacional. Então o que foi que aconteceu? Essa semente que caiu entre espinhos, ela frutificou, mas os frutos não amadureceram. Logo isso me diz que não basta somente dar frutos. Mas por quê, pastor? Porque frutos sem sabedoria, frutos sem discernimento, sem temor e tremor diante de Deus, irá nos conduzir para outras ambições. O mundo e suas riquezas irão me seduzir e me levar para bem distante da presença do meu Senhor. Olhando firme para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Conclusão. Quarto aspecto. Para concluir, a semente recebeu a bênção de Deus. Você pode dizer amém? A quarta semente recebeu a bênção de Deus. Veja aí, versículo 8 e 9 do capítulo 4 de Marcos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa semente é você. Olha para cá, olha para cá. Essa semente é você. Essa semente é você que ouviu a palavra de Deus e a recebeu. Essa semente é você frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus tem transformado a sua vida. Jesus tem transformado a sua vida. Você não é mais a mesma pessoa.
A sua vida é nova. Você agora é serva do Deus Altíssimo. Você é menina dos olhos de Deus. Aleluia. Deus tem te abençoado de uma forma estrondosamente maravilhosa. Quem diria que você, alguém que ninguém dava nada, você não era o protótipo ideal, modelo, padrão para dar certo nessa vida. Todos diziam que você não ia dar certo, que você não era o protótipo, que o mundo ia colocar em evidência, em lugar de proeminência. Mas você está na presença do Deus Altíssimo. Você está em lugar de proeminência. Aleluia, aleluia. Você que era o patinho feio da família, hoje você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é a semente que aprofunda as suas raízes e produz boa colheita. O solo não tem nenhum dos impedimentos em relação aos outros. Não é um solo batido. Nenhum agricultor da vizinhança caminhou por ele. Não é um solo rochoso. Foi cuidadosamente preparado pelo agricultor, de modo que há profundidade suficiente para suportar o sistema das raízes. Não é um solo cheio de ervas daninhas. Já foi limpo com a enxada do pastor supremo, portanto livre de tudo que é inútil. Você é essa semente. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça frutífero cada vez mais, que Deus te abençoe ao sair da tua casa, ao entrar da tua casa, onde você colocar o seu pé, que seja abençoado, que seja frutífero, aonde você colocar suas mãos, que possa frutificar, porque você é uma bênção. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Aleluia.